acontecesse. Vamos conversar agora com a coordenadora do Centro de Mamíferos Aquáticos, fica lá em Pernambuco, é a Fábia de Oliveira Luna. A Fábia está em São Paulo e a gente conversa com ela online para tentar entender o que é esse centro, como é que ele funciona. Mas eu queria começar, Fábia, além de dando um bom dia para você, falando também sobre a Windy, aquela filhote de peixe-boi que foi resgatada na praia de Macapá. Ganhou esse nome em homenagem ao piauiense Whindersson Nunes, mas que encontrou sua morada lá no centro, né? No Centro de Mamíferos Aquáticos. Bom dia. Bom dia, Cíntia, tudo bom? Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui. É um Tudo bem. prazer, obrigada pelo convite. Bom, vamos lá então. Como é que está a Windy? A Windy está ótima, a gente tem acompanhado a saúde dela diariamente. Hoje mesmo a gente já fez um manejo nela, já foi coletado sangue para análise, porque a gente fica acompanhando como é que está a questão sanguínea também. Então ela está assim, se adaptando super bem, mamando direitinho. Ela chegou nesse avião, né, que o governo nos apoiou e trouxe ela, então nossos agradecimentos a todas as pessoas que resgataram, os pescadores que identificaram, a instituição que a acolheu e nos informou, né, informou o ICMBio, e a gente tem uma unidade de conservação, a APA Delta dos Corais, que o resgatou e trouxe para a gente aqui, que a gente reabilita. No centro, a gente tem essa estrutura de reabilitar filhotes de peixe-boi, que encalham, infelizmente, se perdem das mães, né? E encalham. Então, a gente está aí, ó, essa foto é o manejo dela, né? A gente tem que segurar para tirar sangue, ela saindo do avião. É uma fofa e a gente tem, assim, a expectativa de, em breve, no mínimo 2 anos, tá? Que ela mama para poder estar reabilitada e já ter parado de mamar, para a gente devolver ela aí no Piauí. Ah, que interessante. Aliás, você falou aí, né, sobre o resgate. Eu fico imaginando que isso não deve acontecer muito, né? Não sei, é a impressão que talvez tenha sido a exceção dela ter sobrevivido, né, ao encalhe, ter sido encontrada pelos pescadores. Já haver uma cultura de preservação naquela região, porque lá também tinha uma base, não sei se ainda tem, mas tinha uma base de peixe-boi lá em Cajueiro da Praia. Então há toda essa cultura, esse ambiente, e é interessante mostrar como isso é importante para a preservação dos animais, né? Porque se não houvesse, se a cultura fosse aquela cultura da caça, de matar, talvez ela não tivesse sobrevivido, né? Sim, o peixe-boi, ele se encontra ameaçado de extinção, principalmente por conta da caça. Ele não tem predador natural, mas ele foi muito caçado durante um período muito longo. Então, ao longo do tempo, o próprio projeto foi fazendo atividades e ações de conservação, e as pessoas estão mais conscientizadas, né? E estão ajudando a cuidar dos animais. Então, esse o envolvimento assim, comunitário é maravilhoso, importantíssimo, né? E às vezes hoje em dia não se caça, né? O peixe-boi marinho praticamente assim foi extinto. Pode haver algum caso assim, mas é muito raro. Mas a gente tem essa questão do animal pode vir a óbito se ninguém achar, ele pode morrer ali, né? Porque tá sem a mãe, tá no seco. Então se ninguém achar, ninguém avisar para a gente, ele acabaria morrendo. Então foi muito bom esse envolvimento. E no Piauí esse é o terceiro animal que está vindo para a gente, tá? Os outros 2 a gente já estão reabilitados e a gente quer devolver em breve. Então, a gente vai fazer ainda esse ano uma expedição na região ali da APA Delta do Parnaíba para identificar uma área, para colocar um recinto que a gente chama de aclimatação, que é um cativeiro feito de madeira, para botar os animais para se adaptarem a viver na natureza, porque eles não sabem, né, viver na natureza, eles estão nos tanques. E aí depois a gente vai soltar eles. Então a ideia é devolver eles de onde eles foram retirados naturalmente, mas também por pressões antrópicas, né? Que os locais vão perdendo um pouco as características naturais e aí acaba a mãe perdendo, às vezes, o filho por conta disso, o filhotinho. Entendi. Mas Essa aeronave que a gente vê aí no resgate, ela é do centro? Ela pertence ao centro? Vocês utilizam? não, ela foi, eu acho que locada ou emprestada pelo governo do estado. Então a gente tem muito a agradecer ao governo, Ah, sim. porque às vezes a gente não consegue esse apoio e ela fica em algum local sendo atendida, mas não com o melhor atendimento possível, né?
Ano passado a gente teve um animal que encalhou em outro estado e acabou ficando quase um mês assim para a gente conseguir trazer. E Nossa. em Itamaracá é o local mais adequado, porque a gente tem os tratadores, a gente tem um leite adequado, tem as pessoas que sabem fazer isso, né? O hospital, digamos, dos peixes de bois. E aí a gente, poxa, foi de um dia para o outro, foi muito rápido, foi muito bom, porque aí ela já está tendo o melhor atendimento possível. E o pessoal que ajudou, que está aí, que veio no avião, que é do ICMBio também, estão treinando aqui em Itamaracá para, se acontecer outro encalhe, eles já terem também um conhecimento. Ah, E que você bom. desculpa, pode falar. Não, não, pois é, que bom, eu fico muito feliz, porque realmente a notícia boa é essa, né? Encalhou, mas sobreviveu. E, bom, o centro, além de ser esse hospital de peixe-boi, o centro também recebe outros animais, ou que mais que vocês, como mais que vocês trabalham nessa missão da preservação da vida? A gente coordena o projeto Peixe-Boi, né, ao longo do litoral do Nordeste e Norte do Brasil, mas além disso, muito mais, são 59 espécies de mamíferos aquáticos, então as baleias, os golfinhos também. A gente coordena uma rede de encalhe que é em todo o litoral do Brasil e na bacia amazônica, são instituições parceiras que resgatam outros animais, como baleias e golfinhos. As baleias não vão para cativeiro, mas também são atendidas na praia, lobos marinhos também. E a gente faz os planos de ação para a conservação dos animais, principalmente das espécies ameaçadas. Então, a gente coordena 4 planos de ações que trazem ações importantes para conservar as espécies. A gente também trabalha com a revisão da lista das espécies, quais estão ameaçadas, quais não estão ameaçadas, para que subsidiem as ações, né, para que a gente tenha planos para as espécies ameaçadas que elas precisam mais. A gente também trabalha com planos de redução de impacto. Enfim, agora mesmo, essa semana, essas 3 semanas passadas, essa e a próxima, a gente está participando da Comissão Internacional da Baleia, que é uma comissão de 90 países, né, que trazem discussões sobre a conservação das baleias, né, e de pequenos cetáceos também, que são os golfinhos. Na verdade, a comissão foi criada para estabelecer quantidade de baleias que podiam ser caçadas. Ela é de 1946. Mas ao longo do tempo ela foi sendo modificada, os países, né, começaram a querer conservar. Então agora o Brasil é um dos países mais à frente assim, do bloco conservacionista, e a gente está sempre trazendo informações, lutando para salvar também aí as baleias e não deixar voltar a caça. Então o centro trabalha assim, do Amapá ao Rio Grande do Sul e a Bacia Amazônica, com todos esses animais. Ah, muito bem. Ontem eu vi, Fábio, só para a gente encerrar, a gente exibiu aqui uma reportagem de um estudo que foi publicado, eu acho que na Science, falando que se o aquecimento global continuar da forma como está, que tem um ano, aí acho que 2390, se não me engano, a vida marinha estaria toda extinta. Seria comparada aos períodos de destruição da humanidade. E eu queria só saber se vocês percebem se já há uma alteração dessa vida marinha em razão de aquecimento, né, global, de mudanças climáticas aqui no Brasil, dentro desse trabalho. De alguma maneira vocês já perceberam isso, já estão avaliando isso, esse impacto? Sim, o aquecimento global, ele impacta fortemente toda a vida marinha, né? Porque o nível de água altera, a quantidade, o calor da água, também a temperatura da água, né? Então, por exemplo, nessa Comissão Internacional da Baleia mesmo, não é só no Brasil, é internacionalmente, mas Sim. está sendo discutido muito, né? O impacto que tem, por exemplo, no crio, que é um camarãozinho bem pequenininho e que é o alimento das baleias na Antártica, né? Então, ele vai afetar toda a terra trófica. Por exemplo, para o peixe-boi, se existe um bloom de algas, por exemplo, que aqueceu muito uma água mais parada em algum local, esse bloom de alga pode fazer mal, ela pode ser tóxica aos peixes-bois. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem épocas que a gente chama o fenômeno da maré vermelha, né? E aí morrem vários peixes-bois por conta de um bloom, né? Que o bloom é um número elevadíssimo de algas. Então, essas algas elas já têm uma toxina, mas é uma quantidade pequena. Quando tem um aquecimento assim maior e um despejo de nutrientes em algum ambiente, pronto, aí dá um bloom, aí a toxina acaba afetando os animais. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não teve perda de peixes-bois em função disso, pelo menos registrado assim, mas já houve, por exemplo, nos Estados Unidos, é a mesma espécie, né? Então a gente tem que estar sempre atento para trabalhar com que seja minimizada essas mudanças climáticas, né? O aquecimento global seja minimizado para evitar.
Tá certo. A gente tem até registrado também no nosso litoral presença de peixes que não são daqui, como o peixe-leão, por exemplo, teve agora um aparecimento, né? Então já está, os biólogos lá da área estão em alerta em relação a isso, que também tem a ver com essa alteração, né? Animais que não são nativos daquela determinada área, daquele determinado local e acabam aparecendo. Aqui já apareceu aves de Cuba, que nunca tinham vindo, vieram aqui, foram fotografados pela primeira vez aqui no estado do Piauí. No Brasil foi a primeira vez aqui no Piauí. Enfim, tudo isso, claro, a gente sabe que faz parte desse fenômeno global, né? Fábia, muito obrigada, os melhores desejos de recuperação aí para o Indy e que ela possa, de fato, se recuperar e que o trabalho de vocês seja proveitoso, seja um sucesso com ela e com os demais. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada a todos. Um prazer mais uma vez. Até logo.